Olá, serei seu professor nesta videoaula de dispositivos de proteção e segurança. Vamos começar? Os temas para esta videoaula serão fusíveis, disjuntores e relés. Vamos começar falando dos fusíveis. O fusível é um importante dispositivo, seja para proteção, seja para segurança, tanto dos usuários daquele circuito elétrico, quanto do patrimônio. O objetivo do fusível é monitorar a corrente do circuito e se essa corrente subir abruptamente, ou seja, se ela subir de maneira muito elevada e muito rapidamente, esse fusível vai queimar. O que queima, na realidade, é um elemento fusível que está dentro dele. Quando este elemento queima, ele interrompe o circuito, ou seja, o dispositivo não recebe mais energia elétrica. Então, ele vai desligar. Isso é muito importante, porque, no caso, se um circuito teve uma sobrecarga ou se houve algum surto de energia, então é importante que esse fusível queime e desligue o circuito. Esta é a função do fusível. Uma função ainda mais especial é que o fusível não tem reparo, não tem rearme. Ou seja, uma vez que o fusível foi queimado, obrigatoriamente alguém precisa verificar a condição do maquinário. Esta pessoa vai realizar as medições, tentar entender por que o fusível queimou, se realmente existe alguma avaria, sanar esse problema e então substituir o fusível. Na área industrial, na área dos painéis elétricos, nós utilizamos os fusíveis do tipo Diazed, também chamados de fusível do tipo D, ou os fusíveis do tipo NH. Veja só, o fusível do tipo D, o Diazed, ele é menor e geralmente utilizado para correntes mais baixas. Já o fusível NH, ele é maior, mais bem elaborado e suporta correntes mais elevadas. Portanto, normalmente nós utilizamos o fusível Diazed para as terminações de circuitos e o fusível NH para chaves gerais do circuito. Existem uma infinidade de dispositivos que nós utilizamos em conjunto com os fusíveis. Um dos dispositivos bastante importante são as chaves para manusearmos os fusíveis. Então veja só, aqui à esquerda nós temos uma chave, ela é de plástico, ela é muito simples, mas ela é muito importante para você fazer o ajuste do parafuso que vai receber o fusível no seu suporte. Então você não tem acesso a este parafuso, então é muito importante utilizar esta ferramenta. E à direita nós temos o chamado punho saca-fusíveis. Esse punho saca-fusíveis é utilizado exclusivamente para o fusível NH. O fusível é encaixado nesse punho saca-fusíveis e aí você consegue manusear de maneira muito mais firme, para que não haja nenhum mau contato ou algo do gênero. Esta é a simbologia padronizada para os fusíveis. Então, nos seus diagramas elétricos, vocês vão utilizar sempre esta simbologia padronizada. Então, vamos falar dos disjuntores, que são equipamentos semelhantes aos fusíveis. Por quê? A ideia é proteger o equipamento, mas sempre pensando na proteção da pessoa que manuseia o equipamento. O disjuntor termomagnético, ele também tem a função de monitorar a corrente, e se essa corrente se elevar acima do valor estabelecido pelo disjuntor, o disjuntor desarma. Só que agora nós temos a possibilidade de rearmar o disjuntor. Então pode ter sido um surto temporário, então já foi verificado o que aconteceu esse surto, então você vai lá e rearma o disjuntor, sem problemas. Mas também esse disjuntor monitora curto-circuito, porque o curto-circuito é uma elevação abrupta de corrente. Então, se de repente uma empilhadeira passa pelos cabos do maquinário e aí esses cabos entram em curto-circuito, o disjuntor tem essa função de desarmar para proteger o circuito. Aqui está a simbologia que nós utilizamos para o disjuntor. Percebam que a NBR utiliza uma simbologia mais simples e a norma internacional, IEC, já traz uma simbologia mais elaborada, demonstrando o contato que abre e fecha a partir de uma manobra ou
de um disparo de proteção de sobrecorrente. A fixação do disjuntor é algo muito importante. Ele vai dentro dos painéis elétricos, então normalmente nós temos o chamado trilho DIN, né, que é esse trilho que tem esse padrão de formato e de tamanho, e aí você fixa os seus disjuntores, coloca e retira os disjuntores simplesmente puxando uma trava com uma chave de fenda. Temos também o disjuntor DR, que é o disjuntor residual. Esse é um disjuntor específico para fugas de corrente. Então é um disjuntor específico para a proteção de choque elétrico. O choque elétrico é muito importante porque existem muitas partes ali na indústria que podem estar com alguma descarga de energia elétrica por conta de uma falha de isolação, algo ali que não deveria acontecer, mas está acontecendo. Então é importante também a instalação de disjuntores residuais em maquinários que é sabido que as pessoas vão precisar operá-la. Então, nesse momento é importante você preservar a pessoa que está manipulando o maquinário. A simbologia do disjuntor DR é muito semelhante ao do disjuntor termomagnético, mas agora ele demonstra aqui o botão de teste, né, que faz a simulação de uma fuga de corrente. Agora vamos entrar num assunto muito importante que é o relé térmico. O relé térmico é o dispositivo específico para a proteção de motores elétricos. Significa que toda energia que vai para o motor elétrico precisa passar antes pelos contatos do relé térmico, mas os contatos de potência do relé térmico. Ou seja, por mais que o motor tenha uma capacidade de corrente muito elevada, digamos que a gente tem um motor que vai consumir cerca de 50 amperes. O relé térmico, para esse motor, tem a capacidade também de passagem desses 50 amperes. E é muito importante que toda essa energia passe pelos contatos de potência desse relé térmico. Esse relé estará monitorando essa corrente. Se ela estiver dentro dos padrões, que podem ser ajustados no próprio relé térmico, tudo bem, o funcionamento é normal. Agora, se houver uma sobrecorrente, imediatamente esse relé vai desarmar. O que significa desarmar? Ele tem contatos que mudam de estado. Esses contatos serão utilizados no comando do motor. Ou seja, estarão, por exemplo, em série com um botão de desliga e vão efetuar o desligamento do motor. Isso é muito importante porque o motor ele pode apresentar uma avaria. Com essa avaria, ele vai ter uma sobrecorrente, ou seja, um aumento de corrente. Esse aumento de corrente pode ser suficiente para incendiar o motor ou até os cabos de alimentação. Antes disso acontecer, o relé térmico vai desarmar. Por isso, a grande importância do uso do relé térmico. Além de prevenir o incêndio, ele pode prevenir também que o motor se danifique. Ao menor sinal de problema, ele desliga o motor. Aqui está a simbologia do relé térmico. Seja na NBR, seja na norma IEC, a simbologia é muito semelhante. Um contato que é modificado a partir do relé térmico. Um outro dispositivo também bastante importante e específico para o uso de motores é o disjuntor de motor. O disjuntor de motor ele acumula a função do relé térmico, ou seja, a proteção específica para motores, e o comando, ou seja, eu posso ligar e desligar o circuito do motor, assim como fazia o disjuntor. Mas por que usar um disjuntor de motor e não um disjuntor termomagnético? Bom, o disjuntor termomagnético tem uma curva, diferente do disjuntor de motor. Você se lembra dessa curva? É uma curva que demonstra quanto tempo leva para o disjuntor desarmar, dependendo do valor de corrente. Bom, a curva do motor elétrico tem que ser muito específica, porque o motor ele tem um pico de corrente de partida. Para que o motor saia do lugar, ele está parado. Para que ele saia do lugar e inicie a sua movimentação, ele precisa de uma potência mais elevada. Então a corrente é mais elevada. Depois que o motor já está girando em velocidade nominal,
essa corrente também diminui para um valor nominal. Sendo assim, um disjuntor convencional ele vai desarmar em toda a partida do motor, enquanto o disjuntor de motor já compreende esse funcionamento do motor e ele permite que naquele momento inicial haja essa elevação de corrente. Mas depois que é chegado no valor nominal, se a corrente elevar, ele desarma. Por isso a importância de se utilizar um disjuntor de motor ou um relé térmico para a proteção de motores elétricos. A simbologia do disjuntor de motor também é semelhante àquelas que nós já vimos. Ou seja, um contato que é manipulado pelo disjuntor, pelo relé térmico, mas também os contatos de potência que são manipulados por uma manobra. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-la em seu ambiente virtual. Neste caso, foi separado um link sobre todos esses dispositivos de proteção de comandos elétricos. Assim você verificará mais ainda a importância do uso correto do dispositivo na sua aplicação. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto dispositivos de proteção e segurança. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente essa videoaula. Até a próxima!